Paralisação. Taxistas protestam contra a falta de fiscalização no transporte de passageiros na capital. 5 agências assaltadas em um mês. População do Meio-Oeste está assustada com a criminalidade na região. Alerta para pais e responsáveis. Inspeções nas vans escolares não estão sendo feitas conforme recomendação da lei. Uma safra animadora. Liberada a comercialização e a venda de pinhão no estado. 50 mil pessoas. Veja como foi a procissão de Senhor Jesus dos Passos, que há mais de 250 anos emociona fiéis em Florianópolis. Boa noite. Uma explosão hoje em um metrô deixou 11 mortos e 45 feridos em São Petersburgo, na Rússia. O bailarino catarinense Evandro Bosley Júnior está na cidade e conta os momentos de tensão que viveu. Eu estou aqui visitando São Petersburgo e na hora que aconteceu a explosão no metrô eu estava com uma amiga russa tomando café no centro da cidade. E ela que me informou sobre a explosão. Mas naquele momento a gente não achou que fosse algo tão grave. Claro que a gente ficou preocupado e tal, mas não pensou que fosse algo tão grave. Enfim, a gente terminou de tomar café, aí eu comecei a andar de volta para casa, que eram uns 30 minutos da onde eu estava. E eu comecei a andar e comecei a ver muita gente, comecei a ver muita gente assustada, muita polícia, muita ambulância. Eu comecei a ficar mais assustada, eu mandei uma mensagem para minha família para saber o que estava acontecendo e eles me informaram do que eles estavam vendo no jornal. Então meu coração começou a bater muito forte e eu comecei a andar mais rápido para chegar em casa. Graças a Deus eu cheguei, estou bem. Mais 2 agências bancárias foram assaltadas no estado. Foi no sábado, em Pouso Redondo, na região do Meio-Oeste. Veículos foram incendiados. Até agora ninguém foi preso e a população está assustada. Na ação, os bandidos atearam fogo em um ônibus da empresa Reunidas que fazia o trecho Chapecó-Florianópolis. 20 passageiros estavam no veículo e, por sorte, conseguiram sair ilesos. Mais tarde, outros 2 veículos foram incendiados. Os cofres das 2 agências foram arrombados. Na fuga, também houve tiroteio entre suspeitos que estavam fortemente armados e policiais. Há um mês, aqui no Meio-Oeste, em Salto Veloso, com pouco mais de 5 mil habitantes, os moradores acordaram com tiros e explosões. O alvo, 2 agências. Na última quinta-feira, o alvo foi a agência do Banco do Brasil de Fraiburgo. A quantia levada ultrapassa os R$100 mil e até agora ninguém foi preso. Sem nenhuma pista sobre os envolvidos nos assaltos, a população está com medo de utilizar os serviços dos bancos agora no início do mês. Os caras matam e justiça é meia pouca, né? Hoje ainda fui no banco e eu sempre estou com medo. Mas vai fazer o quê? Nas agências, faltam equipamentos de segurança modernos para inibir a ação dos bandidos. Eles já vêm bem preparados, eles sabem dessa fragilidade e isso dificulta, né, o nosso trabalho como polícia militar e também o trabalho da polícia civil. Além disso, eu gosto de destacar que muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir as filmagens para prontamente verificar quem são, características deles. Em Florianópolis, taxistas se manifestaram hoje. Eles querem que a prefeitura fiscalize melhor todos os tipos de transportes individuais e consideram que estão sendo prejudicados principalmente pela ilegalidade. A manifestação reuniu cerca de 300 taxistas. O protesto começou na Bahia Sul e depois os profissionais seguiram até o aeroporto Hercílio Luz em Carriata. Em seguida, eles voltaram até a região central da capital. O Sinditaxi, que representa os motoristas, considera que a prefeitura não fiscaliza outros tipos de transporte individual. Porque hoje praticamente somente os táxis estão sendo fiscalizados. Isso não é muito bom, né? Porque simplesmente só os taxistas têm os deveres, e enquanto os outros estão com todos os direitos sem deveres nenhum. Não está descartada a possibilidade de novas manifestações.
Atualmente, a capital conta com quase 700 táxis. O táxi, hoje, ele praticamente trabalha no limite. Então, se quiser que continue existindo, não teria como diminuir, por exemplo, um táxi ele precisa de vistoria semestral, isso é obrigatório. Por que o Uber não precisa? Essa é a questão, né? Um táxi ele roda 24 horas, um motorista de Uber ele trabalha a hora que quer. São essas questões. O secretário de Mobilidade Urbana e Transportes de Florianópolis afirma que nenhuma reivindicação foi feita oficialmente. Ele discorda que haja qualquer tratamento diferenciado que esteja prejudicando os taxistas. Nós estamos, na medida do possível, dentro das nossas condições, fiscalizando não só os aplicativos, né, para aluguel de carro, mas também outras atividades que possam interferir no processo de transporte no município de Florianópolis. Apesar, Maria, de que os taxistas não esclarecem muito, mas me pareceu que eles fazem esse protesto contra o trabalho da Uber. Mas é preciso lembrar que realmente tem gente prestando o serviço de maneira clandestina, o que cabe aos usuários não utilizarem esse tipo de serviço, e sim só aqueles que estão devidamente legalizados. Tá certo, o papel do usuário também fazer essa fiscalização. Quem corre o risco é o usuário, usando esse serviço que não é legalizado. E a tradicional procissão de Nosso Senhor dos Passos reuniu cerca de 50 mil fiéis em Florianópolis. Um evento lindíssimo, né? Um momento de muita emoção e de fé que a gente mostra agora como foi. Mesmo debaixo de chuva, os fiéis que aguardavam ansiosos foram até a Catedral Metropolitana. A fé, que eu tenho muito fé, a paz, a fé, a esperança, o amor, né? Dele é muito grande. A primeira procissão de Nosso Senhor dos Passos foi ainda em 1766. Nestes mais de 250 anos, o número de fiéis tem aumentado cada vez mais. Gente como Tânia, que trouxe a netinha Yasmin, que tem microcefalia. Informou que não seja curada, mas que ela venha estar sempre nos braços, no colo dele. Eu sei que Jesus carrega nós todos, independente do que somos, como somos, né? Ela é um anjo de luz, veio aqui para receber essa graça, como todos nós. A organização do evento estimou em 50 mil o número de pessoas durante a procissão deste ano. O momento mais emocionante foi o encontro entre as imagens do Senhor Jesus dos Passos e de Nossa Senhora das Dores, considerado pelos cristãos o encontro entre mãe e filho. No início, as imagens estavam ainda cobertas, mas depois que a chuva deu uma trégua, os plásticos foram retirados sob aplausos. Nessa hora, cada um vincula as dores da paixão com as suas próprias dores, com as suas cruzes. Depois do intervalo você vai ver o fortalecimento do turismo de incentivo. Empresas trocam bonificações em dinheiro por viagem aos funcionários. E ainda, clandestinidade no transporte escolar. Pesquisa mostra que 65% da frota de veículos no interior do estado é considerada irregular. E no domingo foram realizadas as eleições suplementares nos municípios catarinenses de Bom Jardim da Serra, no Planalto Serrano, e também em Sangão, no sul do estado. Em Bom Jardim da Serra, venceu o candidato Serginho Rodrigues de Oliveira, do PTB, com 50,85% dos votos válidos. Foram 1.613 votos, 54 a mais que o seu concorrente. Já o novo prefeito de Sangão é Dalmir Carara Cândido, do PP, eleito com 3.680 votos, que representam aí 51,59% dos votos válidos. Não foram registradas ocorrências com urnas eletrônicas e também não houve registro de crimes eleitorais. Pais e responsáveis por crianças que utilizam o transporte escolar precisam ficar atentos à situação de alguns veículos que levam a garotada todos os dias para as escolas. É preocupante. Salvador, é que as inspeções que garantem a segurança dos passageiros não estão sendo feitas como recomenda a lei.
Em Santa Catarina, calcula-se que existam 2.500 veículos fazendo o transporte escolar, mas nem todos eles estão aptos para realizar esse trabalho. No interior do estado, cerca de 65% da frota está irregular. No interior do estado é que é uma preocupação muito maior. Em poucos locais existem os programas de inspeção veicular das prefeituras e o índice de clandestinos é bastante grande. Já na Grande Florianópolis, a realidade é diferente. Somente na capital são 250 veículos fazendo o transporte escolar. 95% estão legalizados e com a documentação em dia. É o caso do Renato, que há 5 anos faz o transporte de crianças e que mantém a documentação e a vistoria do veículo sempre atualizadas. A inspeção do veículo escolar precisa ser feita 2 vezes por ano, uma inspeção criteriosa que avalia mais de 90 itens. Primeiramente, eles passam pelo fosso de inspeção para verificar o sistema de suspensão por baixo do veículo. Juntamente, eles verificam os pneus do veículo para verificar se eles estão em condições de rodar. Depois, eles passam por esse equipamento que mede o alinhamento do veículo, o sistema de amortecedor e o sistema de freio do veículo. E aqui no final, os técnicos fazem uma inspeção visual, onde eles verificam daí extintor, janelas, limpador, faróis. Então é bem completa a inspeção. Tem que passar por 2 cursos. Um curso específico de transporte escolar, onde ele tem toda uma matéria, uma vasta matéria, são muitas horas, legislação, práticas de condução, e também ele faz o curso de transporte coletivo urbano e passageiro. Um homem morreu na manhã desta segunda-feira em São José, na Grande Florianópolis, após bater a motocicleta em um cavalo. Este e outros assuntos agora no Giro de Notícias. O acidente, segundo o Corpo de Bombeiros, foi testemunhado por 3 pessoas que afirmaram terem visto animais na pista no bairro Potecas. No momento da batida, chovia bastante na região. A polícia investiga quem é o proprietário do cavalo para que ele seja responsabilizado. Em São Bento do Sul, no norte do estado, uma mulher levou 14 facadas. Uma câmera de vigilância flagrou o crime. As imagens mostram a mulher sendo atacada pelo ex-marido. Ela estava no estacionamento de um supermercado quando foi surpreendida pelo homem. Depois de atingir a ex-mulher, o criminoso jogou a faca no chão e fugiu a pé. Horas depois, o homem foi preso no município de Piene, no Paraná. A mulher segue hospitalizada, mas estável. O governador Raimundo Colombo recebeu hoje os prefeitos de São Bento do Sul, Tubarão e Joaçaba para tratar da continuação das obras dos centros de inovação nestes municípios. As construções estão paralisadas desde que as empresas responsáveis quebraram o contrato. Segundo o governador, os recursos estão assegurados e as obras devem ser retomadas logo após a licitação. No total, serão 13 centros de inovação em todo o estado, com a finalidade de promover o empreendedorismo. Um novo tipo de gratificação. Em vez de dinheiro, os donos de empresas estão premiando os funcionários com viagens. Assim nasce o turismo de incentivo. Floripa, sem dúvidas, é um destino turístico. Mas o que esses empreendedores e diretores executivos estão planejando é transformar a cidade num destino para um novo tipo de turismo, o de incentivo. A ideia é substituir as bonificações em dinheiro para funcionários por viagens. Então o turismo de incentivo ele vem justamente para poder dar uma opção para esse grande empresário, para essa grande empresa, de bonificar o seu funcionário com uma vivência, né, com algo que ele guarde na sua memória. Essa proprietária de um restaurante na Beira-Mar adotou um conceito como diferencial para visitantes do turismo de incentivo. Para atender esses clientes diferenciados, esses grupos de clientes diferenciados, nós transformamos nossa cozinha em cozinha aberta. Uma cozinha que pode atender vários tipos, várias necessidades, dependendo de cada necessidade de cada grupo que necessita de um serviço de cozinha diferenciado. O mesmo acontece com essa empresa de passeios turísticos. A gente fez como se o próprio ônibus fosse apresentando a cidade e a gente tem uma trilha sonora também, né? Então essa trilha sonora, o fato do ônibus não ter teto, a proximidade com o meio ambiente, isso tudo proporciona uma experiência diferenciada. Assim, Florianópolis vai se consolidando como uma das cidades pioneiras no segmento ao se preocupar especificamente com o turismo de incentivo. Algo que acontece aos poucos e com a cooperação de pequenas e grandes empresas.
Grandes empresas são consumidoras do turismo de incentivo, fazendo programas de incentivo para os seus empregados atingirem metas, por exemplo, ou para agraciar grandes clientes com experiências memoráveis. Gostei do turismo de incentivo. É interessante a ideia porque muitas vezes as pessoas não percebem, mas estão necessitando de lazer para refazerem-se física e psicologicamente. Pelos mais diversos motivos, deixam de passear. Vir passear uns dias aqui na capital, com certeza todo mundo aceita. Agora, para quem já mora aqui, o prêmio deveria ser em outras regiões do estado. O que não falta são opções de destinos. Com certeza, né? muitos. Olha, depois do intervalo, vamos ver os shows do fim de semana no Campeonato Catarinense. E a gente mostra também as atividades que deram oportunidade para pessoas com deficiência viverem experiências inesquecíveis. Agora está liberado, desde o último sábado está autorizada a colheita e a venda do pinhão. E os produtores da região serrana estão animados e acreditam em uma safra melhor do que a do ano passado. Está aberta oficialmente a temporada da colheita do pinhão na Serra Catarinense. O motivo é de comemoração para os apreciadores da semente, mas também para os produtores. O Diogo escala os pinheiros da sua propriedade em busca das pinhas. Ele, que já é bastante experiente na colheita. Estou fazendo isso, então para mim se torna fácil, né? Mas é sacrificoso, porque nem todos os pinheiros são baixos, então... Mas para mim é fácil, não é difícil. Do dia 1º de abril até os próximos 90 dias, a economia da cidade de Painel gira em torno do pinhão. Aqui no município, são cerca de 100 famílias que sobrevivem da venda da semente. Existem outras cidades com uma área territorial maior que também tem bastante pinhão, só que não tem tanta importância econômica para o município como é o caso do Painel. Para esse engenheiro agrônomo da EPAGRE, a safra desse ano deve ser melhor que a do ano passado, mas ainda não é a ideal. A safra não é uma safra cheia, um pouco melhor que a safra do ano passado, mas ainda deixa a desejar, poderia produzir bem mais. O preço médio do quilo do pinhão deve ficar em torno de R$ 7,00. O que se espera agora é desfrutar esse alimento típico da região serrana com um saboroso entreveiro, a paçoca e com a tradicional sapecada de pinhão. Que delícia, né? Bom, agora vamos ao futebol. Jogando no Augusto Bauer, o Avaí passou aperto com o Brusque, mas conseguiu a vitória. Brusque e Avaí fizeram um jogo emocionante no Augusto Bauer. O Brusque abriu o placar, o Avaí conseguiu o empate, o Brusque voltou a ficar na frente e aí o Leão deixou tudo igual outra vez. No último lance do jogo, Júnior Dutra, por cobertura, deu a vitória para o Avaí. Fim de jogo, Brusque 2, Avaí 3. Jogando em casa, o Figueirense teve boas chances de marcar contra a Chape, mas foi o Verdão quem matou o jogo com gols de Rossi e Luiz Antônio. Fim de partida, Figueira 0, Chape 2. O Criciúma foi até Itajaí enfrentar o Almirante Barroso e dominou a partida. Com 2 gols de Jamie e 1 de Douglas Moreira, o tricolor carvoeiro venceu por 3-1 e seguiu com o sonho da conquista do retorno. Jogando em casa, o Inter de Lages saiu na frente do Metropolitano, sofreu a virada e foi buscar empate mais uma vez. Cobrando o pênalti, Max deu números finais da partida. Inter de Lages 2, Metropolitano também 2. E na Arena Joinville, Jack e Tubarão fizeram um jogo de 2 viradas. Joinville começou vencendo, sofreu o empate e voltou à frente do placar. Aí o Tubarão conseguiu empatar e virar o jogo com Rafael Ratão. Mas o Jack não se entregou, deixou tudo igual outra vez e conseguiu a virada no finalzinho. Placar final, Jack 4, Tubarão 3. E o fim de semana teve catarinense nas pistas pela Mercedes-Benz Challenge. A temporada de 2017 do Mercedes-Benz Challenge começou no domingo, com a etapa de Goiânia, a primeira do calendário. E foi no autódromo Ayrton Senna. O catarinense Raijan Mascarello, da equipe Motin Racing, estreou na pista o veículo, criado e caracterizado em homenagem à Chapecoense.
Em março de 2016, a gente começou uma conversa com o então presidente Sandro Balauro para esse ano a gente levar a Chapecoense nos caminhões, na Fórmula Truck. Como a gente viu que a categoria deu uma decaída lá um pouco, eu falei, vamos numa categoria que tem mais carros, dá mais visibilidade um pouco, né? E a gente trouxe e o pessoal da Chapecoense aprovou o novo projeto e estamos aí agora levando o nome da Chapecoense. Nesta primeira prova, a Raijan ficou na 12ª posição. A Mercedes-Benz Challenge desfilará pelos principais circuitos automobilísticos do país e terá encerramento em Interlagos. A categoria teve início em 2011, quando a montadora buscou inspiração em sua tradição no automobilismo mundial para lançar no Brasil a nova categoria. Ele foi fora, ele ultrapassou o Ribeiro, já tem gente fora da pista, o Fonseca já foi para fora da pista. E também neste final de semana, uma ação desenvolvida por várias entidades de Florianópolis proporcionou às pessoas com deficiência um dia de muitas atividades na praia. As atividades na praia foram promovidas a pessoa com deficiência, desenvolvido pela Eletrosul com empregados e familiares. Um programa que começou lá em 1990 e que beneficia quase 80 pessoas. O objetivo do programa é atender pessoas com deficiência, sejam eles empregados ou os dependentes desses empregados, né? Visando a qualidade de vida e a saúde desses, né, seja do empregado ou dos familiares. Pensando também no bem-estar e na saúde das pessoas com deficiência, o programa mantém uma parceria com o Instituto Paulo Escobar, que tem proporcionado atividades esportivas aos deficientes para que eles tenham mais qualidade de vida. Eles antes trocavam noite pelo dia, agora eles reduzidos ao medicamento, né, isso que é fundamental, e conseguem dormir tranquilizando a família. A iniciativa na praia permitiu também a troca de experiências e fez com que muitos adultos e crianças com deficiência experimentassem pela primeira vez uma atividade diferente. No box, os atletas mirins ensinaram um pouco de suas técnicas aos jovens especiais. O Nicolas, de 26 anos, não se intimidou e também não deixou o autismo impedi-lo de tentar alguns golpes. Uma experiência diferente também para a Guilhermina, que pôde sentir por alguns minutos como é a vida de um cadeirante. A menina de 8 anos, praticante de triatlo, pôde experimentar como é entrar no mar com a cadeira adaptada para deficientes. Muito legal, e agora eu percebi como que é com uma pessoa com deficiência entrar no mar, é bem legal, assim. Maria Paula, grande iniciativa, já falamos sobre isso, né, dessas iniciativas, principalmente com essas pessoas com deficiência, e eu lembro agora que não só no lazer, nós temos que ter uma iniciativa, eu acho que nacional, mas vamos falar pelo nosso estado, com relação à acessibilidade na cidade, às calçadas. É verdade, por falta de necessidade não é, que as pessoas pedem, as pessoas nas redes sociais a gente vê muito, né? Tem muito essa problema questão com as calçadas em todo o estado de Santa Catarina. Vamos falar disso outro dia. Vamos sim. E o Band Cidade desta segunda-feira está terminando por aqui. Todos uma boa noite. Obrigada pela companhia, a gente se vê amanhã, até lá.